ouvintes queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Marcela, a host do Detetive do Sofá. E como vocês devem lembrar, lá em 2023, nós lançamos um episódio, que é um dos meus preferidos até hoje, sobre o desaparecimento da Amy Bradley. E agora, em julho de 2025, foi lançado um documentário em 3 partes sobre esse caso. E nós resolvemos, então, fazer uma live para os nossos apoiadores, dando a nossa opinião depois de assistirmos ao documentário e discutindo também sobre o que foi deixado de fora, as novidades que a produção trouxe e alguns detalhes que eu fiquei sabendo depois. Foi uma live bem espontânea, descontraída e diferente dos episódios roteirizados que vocês estão acostumados a ouvir por aqui. E foi bem legal de fazer. Por isso também que esse é um episódio sem muita edição. E eu também quero avisar que a gente lançou ontem o nosso episódio da semana sobre a Aquila Roderick, mas essa live foi gravada antes do episódio da Aquila. Por isso eu peço desculpas, porque a minha voz estava ainda pior do que nesse último episódio do podcast. Mas eu garanto que o conteúdo está com a mesma qualidade de sempre e que vocês vão adorar saber o desenvolvimento desse caso e escutar a nossa discussão e os nossos comentários. Então, vamos lá. É isso aí. Lógico que eu fiquei obcecada quando eu vi o documentário, precisava conversar com alguém, né? Vocês sabem que isso é uma coisa normal pra mim. Gente... Não, e é raro a gente querer muito ver esses documentários. A gente não viu até agora o do Tylenol. Não Nem vi. sei se vai ver. Mas a Marcela viu a da Amy, viu que as pessoas estavam falando sobre, viu as fofocas na internet sobre o documentário, que a gente ainda demorou pra ver. Falei com o irmão dela. A Marcela falou com o irmão da Amy, a Marcela tem que prestar esclarecimentos pro FBI agora, aparentemente. E eu não tô inventando. Não são esclarecimentos. Eu não tô inventando, só exagerando. Calma aí. E vamos ver o que você traz aí. Você preparou uma pauta. Preparei. O primeiro tópico que deixa assim, só lembrando, né? Que? A gente vai falar do documentário, vai falar sobre a Amy, mas seria muito bom que as pessoas ou tivessem visto o documentário ou, melhor ainda, visto o nosso episódio, né? Sim. Então, só fazendo aquela retrospectiva azaça, a Amy é aquela garota que sumiu no barco, né? Ficou aquela dúvida se ela caiu do barco ou se levaram ela pra fora do barco. E aí, o documentário inteiro mostra meio que os pais, a briga dos pais e do irmão, a galera querendo dizer que ela não pulou, que não tinha por que ela se matar, que ela não ia querer pular, ou ela foi empurrada, ou alguém levou ela pra fora. E aí, no episódio, a Marcela aborda várias teorias e vários avistamentos, né? Dando a crer que muito provavelmente ela não pulou, ela saiu do barco de algum jeito. A sua opinião continua a mesma, Alexandre? Sobre ela pular ou sobre ela... Eu acho... Ou mudou alguma coisa? Não, eu não passei a acreditar que ela pulou, eu passei... Continua igual. Eu acho que talvez tenha mudado como que ela saiu. Porque eu acho que inicialmente a gente ficou muito na vibe de, o baixista, que é o grande personagem, eu vi aqui que você botou o primeiro item da pauta. O baixista, ele era um baixista, né? Ele fazia parte de uma banda. Yellow. Uma banda tem caixas grandes e não sei o que, ela pode ter sido levada, dopada, botada dentro de uma caixa de bateria. Ou num carrinho de lavanderia, algo assim, e levada pra fora do navio. Mas isso sua opinião mudou? Você não acha mais que ela foi... Eu acho ela saiu do navio existem assim? outras possibilidades de jeitos que ela saiu. Talvez, como isso, o documentário abriu meu olho. Talvez ela tenha saído voluntariamente por motivos. O documentário dá um motivo, você viu o irmão agora dando outro motivo na internet, fora do documentário. Então, eu acho interessante que, ao contrário dos vários documentários que a gente vê, e às vezes a gente vê com ódio,
Eu passei raiva nesse. Não, é um caso que deixa raiva, mas não da produção, entendeu? Porque... Da produção não. Mas eu senti raiva por outros motivos. De outras pessoas. Fazer um parênteses aqui, é mais raro a gente ver documentário de True Crime. Até porque, se eu quiser ouvir de True Crime, é só conversar com a Marcela enquanto ela tá pesquisando. Mas o que a gente gosta mesmo é o que eu chamo de True Golpe. É documentário de golpista, gente que enrola, gente que engana, catfish e tal. Deixa eu ver só se alguém falou alguma coisa. A Ju Torres falou que não deu tempo de ouvir o episódio, mas consegui refrescar a memória com o Doc. Tá ótimo. Pareceu que ela pode ter saído voluntariamente pelo Doc. É isso aí. Que eu passei a acreditar também. Mas aí, você viu o Doc, você foi surpreendida pelo Doc? Fui. É raro isso acontecer, mas eu fui. Mas, antes de eu falar da minha surpresa, eu quero falar com vocês sobre as coisas importantes que eu acho que o documentário deixou de fora. O primeiro item que chamou minha atenção, que não estava lá no documentário, é uma coisa que eu menciono, acho que no início do episódio do podcast, que é sobre na hora que a família percebe que a Amy desapareceu, eles saem, começam a procurar por ela no navio e tal. E o Yellow, ele se aproxima do irmão da Amy e fala, tipo, eu sinto muito pela sua irmã ter desaparecido, cara, e tal. Foi mal aí, sabe? Um papinho desse. Sendo que ainda não tinha sido informado no navio, ou nem... Não era conhecimento geral. Não era conhecimento geral que a Amy tinha desaparecido. Eu lembro que toda a entrevista que o Brad dava, o irmão da Amy, e a família também, os pais dela, eles reforçavam muito isso. O cara chegou primeiro. Ele, antes de todo mundo saber, eu acho que eles ainda não tinham nem falado pro diretor do cruzeiro que a Amy tinha desaparecido. E o Yellow foi lá, tipo, dar as condolências dele pro irmão da Amy. E isso é uma coisa que ele fala até hoje. Hoje, mais cedo, inclusive, eu tava ouvindo uma entrevista que ele deu pra um podcast, ou sei lá, umas 2 semanas atrás. Só que a entrevista eu acho que saiu agora, essa semana. Eu esqueci o nome do podcast. Mas eu tava escutando essa entrevista e ele fala isso de novo. Então eu acho que provavelmente... Não, provavelmente é uma coisa que a produção deve ter cortado na edição, né? E, inclusive, ele foi questionado sobre isso no Twitter na semana passada. Que foi quando o documentário saiu. O Brad. O Brad Bradley foi questionado sobre isso. Eu tô de olho no Twitter do Brad desde que o documentário saiu. E eu tô falando com ele também, né? Por mensagem. Trocando mensagens diretas com ele no Twitter. E ele reforçou essa ideia. E ele, inclusive, complementou, porque ele sempre falava, ninguém sabia ainda, e ele veio falar, tipo, desculpa, sinto muito pela sua irmã, certo? O Yellow falou. O Yellow falou pro Brad. E aí o Brad complementou essa semana. Ele falou que o Yellow não só disse que sentia muito pela irmã dele ter desaparecido, como também falou pra ele que, tipo, a gente... tava dançando junto, a gente ficou junto aqui na pista até umas 3:30 da manhã. E aí o Yellow perguntou pro Brad quando foi a última vez que a família tinha visto a Amy. E o Brad começou a explicar pro Yellow. Então, ela chegou e a gente ficou na varanda tomando um drink, eu fui deitar, ela tava lá na varanda, depois meu pai viu ela na varanda e tal. Só que quando o Brad começou a explicar isso pro Yellow, o Yellow interrompeu ele, tipo, o João Kleber, peraí. E foi chamar um outro amigo dele, que também era membro da banda, porque ele queria que esse amigo escutasse o que o Brad estava falando. Escutasse o relato que o Brad ia dar pra ele. Então, ele levou o Brad até, tipo, os amigos dele, da banda e tal, onde os outros membros da banda estavam. E o Brad contou pra banda inteira, praticamente, a linha do tempo, né, de quando a família tinha visto a Amy pela última vez. Então, hoje em dia, o Brad acha que esse membro da banda que o Yellow queria chamar, provavelmente
devia ser um cúmplice dele. Tava maconado. Que ele também queria escutar a história do Brad para os dois encaixarem a versão deles na história da família. Entende? Entendi. E outra coisa que é estranha também é que hoje em dia, inclusive numa entrevista que o Yellow deu para um youtuber, um que eu não gosto, chamado James Renner, que ele também investiga o caso da Maura Murray, e eu tenho muito pé atrás com esse cara, mas enfim, ele entrevistou o Yellow e botou a entrevista no YouTube. E o Yellow diz que a última vez que ele teve com a Amy foi por volta de 1h. Que aí ele foi pro quarto dele por volta de 1h e nunca mais viu a Amy. E isso também é meio estranho, porque o próprio cartão de segurança lá, que abre a porta do quarto no navio, informa que foi mais tarde do que isso, sabe? Então, isso deixou o Brad mais ainda com o pé atrás em relação ao Yellow. Entendeu? Entendi. Tem mais coisa que você acha que ficou de fora? Tem. Eu só queria dar um parênteses aqui, que não tem muito a ver, mas tem. Que o nosso episódio da Amy foi o primeiro episódio nosso que entrou pro top 200 episódios do Spotify. Então, óbvio que era uma coisa rápida e transitória. Tipo, o episódio sai na quinta e acho que na sexta, no sábado, eu abri lá o portal lá do Spotify. Tipo, seu episódio está no 190, sabe? Então, mas foi a primeira vez que aconteceu. Isso aí e foi bem legal. Mas desculpa te interromper. O episódio da Amy eu acho que é um dos melhores que eu já fiz. Não, é um episódio muito bom. Outra coisa que eu acho que ficou de fora e que eu estranhei não ter sido mencionado, pensei até, meu Deus, será que a minha informação estava errada? Né? E fui checar de novo. Foi o avistamento da Amy em São Francisco, que teria acontecido no início dos anos 2000. Eu não me lembro de cabeça o ano que isso aconteceu. Mas existem até retratos falados dos homens que foram vistos com a Amy em São Francisco, né? Porque testemunhas viram a Amy com esses caras, ela teria começado a ser reconhecida pelas pessoas na Baía de São Francisco e aí saíram correndo com ela. Eu lembro disso, antes da gente fazer o episódio, eu lembro que você tinha feito um post no blog sobre a Amy e eu acho que tinha incluído essa informação no blog. E aí apareceu comentário de gringo no Instagram. Sim. Não foi nem no comentário do blog em si, comentário de gringo no Instagram perguntando sobre essa informação e tal. E aí eu achei muito esquisito esse avistamento não ser mencionado. Eu fui lá de novo, nas minhas fontes, pesquisar se eu não tava maluca, né? E eu não tava. Inclusive, os retratos falados ainda estão por aí. Ainda tem pôster do FBI sobre a Amy Bradley pedindo pra ver se alguém reconhece esses dois caras de São Francisco. Mas eu não sei por que isso ficou de fora. Porque, segundo a família e segundo o FBI, esse teria sido um dos avistamentos mais críveis da Amy. E é bizarro que tenha acontecido em casa. Tenha acontecido no próprio país em que ela morava. Inclusive, né? Porque é muito importante no final do episódio, que eles têm a teoria lá do acesso dos sites, que o site da Amy é acessado, que no final do episódio eles acham que a Amy tá acessando o site dela de longe, né? Pra matar a saudade, de talvez, babados. né? E aí, são sempre desses 3 lugares aqui. E esses são os lugares que ela foi vista pela última vez, mas realmente não tem. Ninguém fala nada de São Francisco. São Francisco. Não, eu tenho pra mim que talvez os pais, a família tenha mencionado sim esse avistamento. Eu não sei, talvez o FBI também pra produção. Mas podem ter resolvido cortar, porque, nossa, a gente vai botar que a mulher que provavelmente foi traficada sexualmente voltou para os Estados Unidos, conseguiu, tá passeando em São Francisco, no pier de São Francisco, que é um ponto turístico, e que é fácil, assim, entrar de barco no país e ninguém verifica nada e acabou, entendeu? Fica também meio sem pé nem cabeça, né? Mesmo? A mulher tá, em teoria, tá contra a vontade dela, mas tá por aqui e ninguém viu. Eu também perguntei diretamente pro Brad, né, esse avistamento de São Francisco, ele é confiável mesmo? Ainda tá valendo? E ele respondeu que sim, que eles têm certeza disso e que, inclusive, enviaram os agentes e um desenhista de quântico para falar com as testemunhas.
E esses desenhistas passaram 8 horas fazendo aqueles retratos falados que foram parar nos pôsteres e no site do FBI, entendeu? Então, é um avistamento ainda muito importante e muito crível da Amy. E eu fiquei muito surpresa dele não ter ido parar no documentário. Sim, porque seria um final de documentário talvez interessante, sabe? Para as pessoas. Mas você acredita que ela ainda foi vista aqui? Talvez também essas testemunhas de São Francisco não tenham querido aparecer no documentário. Eles não encontraram. Não encontrar eu acho difícil, porque essas testemunhas ainda estão lá nos arquivos do FBI, eles sabem quem são, caso precisem entrar em contato. Mas acho que essas pessoas talvez não tenham topado falar pro Netflix, né? Mostrar o rosto ou algo assim. Não sei porquê, mas eu achei estranho. Agora, uma coisa que me surpreendeu muito e que eu aprendi nesse documentário é que a Amy era lésbica. Isso é uma coisa que a família conseguiu esconder por mais de 20 anos. Foi chocante. Foi uma surpresa muito grande pra mim. Porque eu me lembro até de ter mencionado no episódio que a Amy tinha namorado e tal. Uhum. E que, nossa, ela tá tão feliz. Ela não ia querer se jogar do navio. Uhum. E ao mesmo tempo que eu fiquei surpresa, eu acho que foi algo genial por parte da família. Porque se tivessem falado que ela era lésbica ou bissexual, Genial, né? E que eles eram homofóbicos e não aceitaram o fato dela ser lésbica, isso com certeza teria levado às teorias de que a Amy se jogou do navio, que ela quis tirar a própria vida por causa disso. Porque genial sem querer, né? Né? Porque a família... Sim, eu não sei se foi de propósito. Eu acho que foi a reação ou natural. Ou não sei se foi só uma galera pessoas homofóbicas querendo esconder algo, entendeu? Mas de certa forma acabou sendo genial, porque a Amy aparentemente não tinha motivos para querer tirar a própria vida. Por quê? Então, logo de cara, todos os investigadores, inclusive, excluíram essa possibilidade. E o caso dela passou a ser investigado de forma mais séria, né? Todos esses avistamentos foram importantes. Tem casos parecidos com o da Amy que a gente já fez e que pela pessoa ter algum histórico de, sei lá, problemas emocionais, depressão, até por homofobia mesmo, a gente acredita no suicídio e os avistamentos posteriores acabam sendo descartados. Eu não sei nem se os avistamentos são devidamente investigados nesses outros casos, entendeu? Sim, porque... Mas no da Amy eles foram, aparentemente, e tava tudo certo, e vamos continuar correndo atrás dela. A família é muito esquisito. Se você estiver prestando atenção, o quanto eles não falam... Não, eles não falam. Quem falam são as amigas dela. Não, em algum momento um dos pais fala, o irmão não fala nada sobre. O irmão não. O pai fala porque ele é perguntado a respeito da carta, né? Mas eu nem lembro o que ele fala, mas assim, algo do tipo, não era o que eu queria pra minha filha. Sim. A mãe também mandou aquele papinho, a gente... aquele papinho caído pra caramba. A gente tem medo do que ela vai sofrer lá fora. Sendo que, né? Eu acho que seria melhor não sofrer dentro de casa. Sim. E ser aceita dentro de casa, por exemplo, de conversa. Com certeza. Mas eram também anos não passando pano. 98. 98 é um ano que é bagunça. Então é muito esquisito. E o que me deixou mais chateada, porque eu fiquei muito chateada vendo essa parte do documentário. Vendo como os pais, a família no geral, foi péssima em lidar com isso. E com o fato da Amy ser bissexual e tal. Mas eu fiquei surpresa deles não parecerem ter nenhum remorso. Não. Em relação a isso. Sabe, não falaram nem algo do tipo, nossa, a gente se arrepende muito do que a gente fez naquela época, da carta que eu mandei enquanto ela tava com a gente. Então, filha, se você estiver aí fora ainda, volta pra gente, a gente vai se aceitar como você é, entendeu? Não teve nada disso. E sim, o pai dela mandou uma carta de 3 páginas pra garota, pra namorada que ela tinha na época, que aparece no documentário. De cabelo curto, né? Descascando em cima da garota. Eu achei isso muito, muito horrível, sabe? Nossa. Não é à toa que depois a segunda namorada, que aparece mais pro final do documentário, provavelmente ela escondeu da família. Porque ela não queria que ela
tipo, que esse outro relacionamento sofresse A Ju a mesma Torres comentou coisa. que ela não sabia que ela era lésbica, mas não ficou surpresa porque ela parecia bem amadeirada pelas fotos. E assim, agora, é aquilo, eu tenho Aham. o gaydar zero, né? Então, agora sabendo, faz sentido. Só olhando, eu nunca iria dizer. Até porque é aquilo, né? A história é contada como ela tinha um namorado que ficou em casa. E falando sobre esse namorado, o, o Brad resolveu fazer uma Dobrou a aposta. declaração. Dobrou a aposta. Ele fez uma declaração no Twitter a respeito da bissexualidade da Amy e sobre o fato dela ter um namorado. Eles continuam batendo nessa tecla de que, talvez ela fosse sim bissexual, mas ela tinha um namorado, então ela tava indo pelo caminho certo. Entendeu? Uhum. Eu vou ler pra vocês essa declaração que o Brad fez. Ele falou: pensei em compartilhar algo que muitos de vocês podem achar interessante. A Amy teve um namorado por vários meses antes e durante o cruzeiro. Ele voltou para Curaçao conosco para procurá-la semanas depois e pode ser visto sentado no sofá durante a coletiva de imprensa, entre o meu tio Paul, que foi entrevistado e também não foi selecionado para participar do documentário, e o meu pai. Eles tinham passagens para Nova York para ir no programa do David Letterman depois que ela voltasse para casa. Ele estava apaixonado por ela e estava, obviamente, arrasado. Ele foi levado de avião para ser entrevistado para o programa da Netflix por 5 horas, mas acabou sendo completamente excluído da história. Ela terminou com a Cat, aquela primeira namorada de cabelo curtinho, para começar a namorar com ele. Ele sabia das preferências alternadas dela e não tinha problema com isso. Não que a sexualidade dela tivesse algo a ver com o desaparecimento dela, mas pinta um quadro mais preciso de quem ela era. Por favor, não pergunte por que ele não foi mencionado na série, porque eu não posso dizer isso. Ele não sabe, né, nesse sentido. Acredito que o Tom viveu com a Amy, né, os dois moraram juntos, mas não acho que o sentimento fosse mútuo. Acho que a Amy talvez realmente tivesse fortes sentimentos pela Molly, a segunda namorada que apareceu, a da carta na garrafa. E vice-versa. Mas as duas tinham terminado e a Amy estava namorando o Tom na época do cruzeiro. Elas podem muito bem ter tido planos de reatar depois que a Amy voltasse para casa. Eu quero deixar claro que eu não estou contestando que ela namorou essas mulheres ou se ela tinha ou não sentimentos por elas individualmente. Na verdade, eu gostava tanto da Cat quanto da Molly. A minha intenção era compartilhar o que foi excluído do documentário completamente para pintar um certo tipo de quadro sensacionalista. E toda a verdade não era conhecida por quem estava assistindo o documentário. Você vai falar do comentário? Que você me mostrou uns comentários engraçados. Eu vou mostrar a foto primeiro. Eu Do não sei namorado se da a Amy. nossa webcam High Def 4K vai Acho que dá fazer pra um ver bom mais ou trabalho menos. de Aí, mostrar a foto. quando ele falou isso, as pessoas foram procurar, né? Já que ele tava nessa coletiva em Curaçao lá em 98, vamos procurar quem era esse cara, quem era o tal do Tom, o namorado da Amy. Era essa pessoa aqui. Espera aí, deixa eu abrir aqui a tela que mostra. Eu não tô vendo a tela. Tá no enquadramento, fica aí. Essa é a Tom. pessoa. E aí? O microfone não vai te pegar se você... E aí, as pessoas quando viram esse print, né, mostrando a cara do Essa Tom, uma foto essa do cara? uma foto que foi tirada de um vídeo antigo do cara, já começaram a falar que, tipo, nossa, meu gaydar tá apitando muito. Com certeza o namoro deles era só fachada pra família, entendeu? Ela realmente gostava da Molly, ela era bissexual e, sei lá, às vezes ela tinha um acordo, alguma coisa combinada com o Tom. Eu li... Pra eles fingirem que eles eram namorados, porque não é possível. Eu não manjo das gírias, mas você me mostrou um comentário falando que eles eram a beard um do outro. Um era a barba do outro. Mas assim, eu não gostei nem um pouco da vontade que o Brad teve de ficar batendo nessa tecla dela ter um namorado, entendeu? E falar das preferências sexuais alternadas dela. Porque assim, pode ser que
Ele fala como se isso fosse uma coisa pejorativa. Entende? Pode ser que o Netflix optou por não incluir, porque chegou lá, o cara foi. E talvez o cara tenha sido honesto, falou que não era. Não, bem acho isso. nem isso. Acho que, tipo, o relacionamento deles realmente devia ser uma coisa meio banal pra Amy, sabe? Então ele não conhecia. Talvez ele nem conhecesse a Amy de verdade. Quanto as duas namoradas dela conheceram profundamente. Não, mas sabe? aquilo, ou então era um amigo. Também. Pra mas isso. aí, não, mas se fosse esse caso, eu acho que ele estaria lá no Netflix. Eles teriam incluído isso com certeza. Entendi. Eu acho que realmente era um caso de ele... Conveniência só. Era sei. só conveniência. Os dois não tinham nada muito profundo. E por isso ele ficou de fora. Gil Torres falou, é um Lavender Marriage. Eu não sei o que isso quer dizer, mas deve Também ser não. outra expressão pra esse esquema aí. Sim. Né? Outra coisa que eu queria mencionar é que desde que o documentário foi ao ar, e se eu não me engano, no documentário, na internet, né, desde então, tinham 2 fotos da Amy, quer dizer, da Amy ou da Jess, que era aquela mulher que tava no site, com as fotos no site adulto, lá. no catálogo. Que provavelmente, quer dizer, que todo mundo acredita que seja a Amy. O FBI, um agente da FBI analisou, várias pessoas analisaram e parece que realmente devia ser a Amy. E eu gosto muito do que do que o documentário fez com essa foto, porque especificamente, eu sou péssimo em ver semelhanças com as pessoas. Eu não acho a mãe parecida com a filha, eu não acho o filho parecido com o pai. Basicamente, eu sou assim. E se você botar um gêmeo de barba do lado do outro sem barba, o Alexandre não vai achar que eles são gêmeos. Então, eu gostei que o documentário fez umas transições interessantes, pegando alguma foto velha, botando lado a lado, transformando uma foto na outra. E isso foi muito legal para eu, pelo menos, que tem esse probleminha, conseguir ver a semelhança. Eu não sei se isso funcionaria com qualquer foto de qualquer pessoa, vai que é só uma coisa que dá pra fazer se você entender bastante de coisas gráficas e edição, mas vendo ali, eu realmente achei idêntico. É interessante também como eles conseguiram fotos com que parecem ser os mesmos ângulos e mostra o nariz é do mesmo jeito, a orelha é do mesmo jeito, o queixo é do mesmo jeito. A boca é muito igual. Só ficou faltando mesmo aparecer a tatuagem, né? Mas sempre tem os ângulos que não mostra tatuagem nenhuma. Mas... Sim. E o que eu queria falar é que desde então, no Reddit foi criado um tópico por alguém. Qual era o nome do usuário? Era Winter Elixir, alguma coisa assim. Falando que, tipo, essa pessoa, esse usuário, eu mandei até pro Brad, mas eu esqueci o nome. Acho que é Winter Elixir, o nome do usuário. Esse usuário teria encontrado outras 2 fotos, tiradas no mesmo momento ali que as primeiras 2 fotos foram tiradas. Essas fotos estão num site chamado Adult Lock. É um site novo. É um site adulto novo. E essas fotos são bem mais explícitas do que as 2 fotos que a gente já tinha visto. Não vou mostrar elas aqui porque senão o YouTube vai me censurar, né? Mas, quando eu vi esse tópico no subreddit, a pessoa não postou as fotos também. Que o Reddit também censuraria, eu acho. Mas eu entrei em contato com essa pessoa por mensagem e eu perguntei, né? Tipo, onde você conseguiu essas fotos? Inclusive, as 2 primeiras fotos que a gente já conhecia estavam numa qualidade bem melhor. E ele me mandou, ele ou ela, não sei, me mandou as 4 fotos. As 2 que a gente já conhecia e as 2 fotos novas. Aí, eu fiz o quê? Eu mostrei pra Alexandre, lógico, de cara, porque eu sou muito fofoqueira. E fiquei com as fotos eu até levantei... pornográficas no meu celular. Eu até levantei... Se eu estiver passando na galeria e alguém estiver espiando, vai estranhar. Porque você até comentou, tipo, como alguém em 2 dias consegue uma foto nova, eu até levantei a possibilidade de, será que fez com IA? Sei lá, porque tem isso hoje em dia, né? Mas não, essas fotos realmente são... Tem as fotos novas, né? Então... São 2 fotos novas da mesma mulher, na mesma cama, com a mesma roupa, sabe? A mesma posição. Ângulos bem diferentes, então... Então, assim... Aí, eu entrei em contato com o Brad.
quando eu entrei em contato com ele, foi precisamente pra falar dessas fotos. Porque eu queria saber se, essas 2 fotos extras, elas já existiam? Já era de conhecimento da família e do FBI e eles não divulgaram porque elas são mais explícitas? Foi a nossa primeira teoria. Foi a minha primeira teoria. Mas pra eu falar com o Brad, lógico que eu não ia simplesmente soltar as fotos no Twitter. Eu precisava que ele me mandasse... E o Twitter dele não é aberto pra qualquer um mandar a mensagem. Só se você tiver o selinho azul. Se você pagar o Elon Musk. Que você consegue mandar uma mensagem direta pra ele. Então, eu fui lá e falei pra ele, então, eu sou jornalista e eu tava no Reddit, eu vi umas coisas, umas fotos estranhas, mas eu não consigo te mandar mensagem. Pra eu falar com você por mensagem e te mostrar essas fotos, eu preciso que você me mande uma DM lá no Twitter. Aí ele mandou. Eu mandei as fotos pra ele. E a resposta dele pra mim foi: por favor, envie isso pra nossa equipe de investigação no e-mail e para o agente Bryant, que é o agente do FBI que tá cuidando do caso da Amy agora. E mandou o e-mail do agente Bryant. Eu não me lembro de ter visto essas outras fotos antes, mas o FBI vai poder verificar e te dizer isso melhor. E obrigada. Foi essa a primeira mensagem até que ele me mandou. Então, fui eu lá mandar um e-mail pro agente Bryant do Você já mandou? Já. Tirei os prints lá do Reddit, né? E mandei tudo pra ele junto com as fotos. Ele me retornou só falando: muito obrigada. Gente. Nós vamos analisar essas novas pistas pra... E se for, eu não lembro, não anotei aqui o que ele respondeu. Mas era algo tô ciente e a gente vai ver aqui, qualquer coisa a gente investiga. E lógico que você não vai ter nenhum retorno sobre isso. Porque não tem nada a ver contigo. Não, nem quero. Mas aí, eu até queria compartilhar as fotos, né? Mas eu acho que não seria de bom tom fazer isso. Acho vacilo. Quem entrar lá no Adult Lock, tiver muito curioso, esse site adulto, consegue ver as 4 fotos da Jess. Tem algumas fotos... Depois de ver essas outras fotos, eu fiquei meio em dúvida. Porque tem uma delas, eu acho que parece menos com a Amy do que as outras 3. Mas aquilo, tem 4 fotos. Se 3 parecem muito, a outra não parece tanto assim, pode ser só o ângulo, entendeu? Mas eu mandei lá e tal. E se alguém tiver curioso, entra no adultlock.com. Não lembro. Dá teu pulo. .com. Aí vai ter que procurar lá, porque eu não lembro depois, né, em qual parte do site que tá. Porque eu já peguei o link direto pras fotos dela. Então tem isso, de 2 fotos novas. Eu acho que se duvidar, essas outras 2 fotos estão circulando por aí no Reddit da vida. Talvez até no Twitter. Deve ter te dado. Ele deu pra todo mundo. Pra todo mundo. Era só entrar lá e pedir pra ele, entendeu? Então, é isso. Sobre os acessos do site, né, que a gente acha que a Amy tá acessando o site que a família fez pra ela. Fazer uma recapitulação. Eles fizeram o site do Amy Bradley's Missing, né? E aí a galera começou a examinar o IP e viu que o site tinha uns acessos e ficava vendo foto da família e ficava, bastante tempo no site, vendo foto, vendo essas coisas assim, e que coincidia com aniversários da família. Aniversário da mãe da Amy, Natal, né, coisas assim. Eu, pessoalmente, não levo muita fé nessa pista, não. Porque eu acho que pode ser qualquer um maluco fanático por crime que fica fazendo isso, entendeu? E, pelo que eu vi, não é só nessas datas que isso acontece, que esse IP acessa o site. Entendeu? Pelo que eu entendi, depois de investigando mais a fundo, são várias ocasiões diferentes, entendeu? Ao longo do ano são mais espalhadas, entende? Não é sempre só aniversário, Natal, essas datas assim. E parece só ser uma pessoa que é muito interessada pelo caso da Amy que fica acessando esse site. Podia ter, o IP do Rio de Janeiro. Quem será? Eu. Então, assim, eu pessoalmente não levo tanta fé
nessa pista aí, não acho que a Amy tá acessando o site dela. Mudando de assunto agora, o vizinho de cabine da família Bradley aparece no documentário, né? É o senhorzinho. Ele foi um dos primeiros a ser investigados na época. Ele fala que ele conversava com a Amy pela varanda e tal. E, pelo que eu vi, assim, na internet no geral, e até no Twitter do Brad, tem muitas suspeitas sobre ele. As pessoas cismaram com esse senhor, sendo que, assim, não existe nenhuma evidência contra ele. Uhum. Ele não tem uma ficha criminal, nem nada parecido. Ele era o senhorzinho que pegava cruzeiro sozinho, né? Porque ele gosta de viajar sozinho. Ele gostava de viajar sozinho. E de conversar com garotas jovens. Ok. Muita gente gosta disso. Sim. Então, assim, tem muitas suspeitas sobre esse senhor. Da galera. Né? Da galera e da Não família. Uhum. A família tá Até endossando essa possibilidade. E aí, agora, acho que ontem, o Brad ficou sabendo, num comentário no TikTok, que essas divisórias entre os cômodos, entre as varandas do navio, de uma varanda para outra, elas podem ser abertas. Eu não sei se qualquer um pode abrir, ou se, tipo, existe... Caso você esteja dividindo a parede com alguém da sua própria família, você pode fazer a varanda ficar toda aberta. Isso eu falar, tipo aqueles quartos de hotel que é conjugado. Conjugados, exatamente. E aí o Brad ficou tipo, meu Deus, a gente nunca soube disso. Esse senhor Wayne Braytag, ele tem que ser investigado de novo. Mas como ele passou no polígrafo, o FBI não vai fazer nada. Mas essa informação é muito importante. Ele pode ter feito algo com a Amy e jogado o corpo dela no mar. Mas aí, se você acha que isso pode ter acontecido, então você tem que meio que deixar de lado as outras coisas, né? Os outros avistamentos, as outras pistas, essas fotos, entendeu? Sim. Porque assim, eu entendo a suspeita desse senhorzinho, porque pra gente não, porque a gente fez o episódio e foi você que me informou sobre esse episódio, sobre esse caso, e nunca passou pela minha cabeça que ela tivesse caído no mar. Mas esse caso que eu me lembro é um caso em que basicamente se resumia a caiu no mar, não caiu no mar. Né? Então vão ter a galera, não é muito diferente do Brian Schaefer. Então assim, vão ter a galera do time que caiu no mar. Se caiu no mar, pode ter sido esse velho. Então eu acredito como a galera da internet possa ir em cima desse senhorzinho por causa disso. Sim, com certeza. Outra coisa que eu achei bem interessante é uma coisa que você comentou lá no início, como a gente achava que ela tinha sido enfiada em algum lugar e sido levada pra fora do navio. Mas hoje em dia eu acho que se ela saiu do navio viva, ela saiu pra comprar droga, né? Ela saiu pra... Eu não lembro. Não, acho que não. Ela saiu provavelmente procurando drogas recreativas com o Yellow, assim, de boa vontade, porque ele falou pra ela que, me encontra às 6 horas da manhã ali na doca, sei lá. Na saída, e eu te levo lá no meu cara de confiança, sabe? Eu realmente acho que se ela saiu... Um dos avistamentos fala que a suposta Amy teria falado, tô devendo $200 e tô... e eles estão me prendendo aqui contra a minha vontade. Algo assim, eu não tenho certeza. Ela fala, eu saí pra comprar droga, eles me pegaram, tô devendo $200 e tal. E isso não tinha... Eu sempre fui, sei lá, tão inocente, sabe? Que isso nunca nem passou pela minha cabeça. Que ela podia usar droga pra se divertir e querer ter saído do navio pra comprar alguma coisa. Gostaria de ter incluído isso no episódio. Agora em retrospectiva, sabe? Fazendo um DLC. Eu gostaria de ter pensado nisso lá atrás, que era uma grande possibilidade, mas nem passou pela minha cabeça. Rapidinho, a Isabela perguntou, gente, mas quem vocês acham que acessa o site? É muita coincidência as datas e o tempo de permanência. Então, o Netflix fez parecer que era uma coincidência, que era só nessas datas e que ficava muito tempo. Na realidade não é. Na realidade não é bem assim, entendeu? Se você pegar os endereços IP que depois foram mostrados, esses endereços suspeitos e tal... Você vai ver que, assim, eles são sempre dos mesmos lugares, das mesmas cidades,
mas eles não são tão específicos assim. Eles não têm uma duração tão longa assim. Eles são em dias mais aleatórios do que o documentário quer te fazer crer, entendeu? Uhum. Eu acho que é só alguém que acompanha o caso. Tipo... Porque, assim, eu imagino que na região seja um assunto, né? Vai saber. Talvez, não sei, entendeu? Ou então até alguém que esteja envolvido no caso, pode ser também, que tá acompanhando pra saber se teve alguma coisa nova, sabe? Alguém da região que tava envolvido lá no desaparecimento dela. Mas eu não acho que é a própria Amy. Por quê? Primeiro que eu não acho mais que a Amy tá viva. Partindo do pressuposto que ela saiu pra comprar droga e ela foi traficada sexualmente e ela é a mulher das fotos, atualmente a Amy já estaria, sei lá, com mais de 50 anos. Não. Passou. Estaria em torno dos 40 e poucos, 50 anos. Eu não sou boa de matemática. E aí, eu acho que... E depois, também ao longo desses anos, depois que essas fotos foram enviadas pra família, que o FBI ficou sabendo e tudo, a Amy acabou ficando exposta demais, digamos assim. Ficou perigoso sair pra cima e pra baixo com Ficou ela. perigoso dar novos clientes pra ela, clientes americanos, por exemplo. Você não sabe se vai ser um agente da FBI disfarçado que tá indo procurar a Amy, depois que essas fotos começaram a circular. Então eu acho, infelizmente, que a Amy pode ter sido morta depois disso pelas pessoas que estavam... Que pegaram ela. Que pegaram ela. Entendeu? Pode ter ficado perigoso. E segundo, que a Amy foi ficando mais velha. E aí ela meio que perde um pouco a utilidade, digamos assim. Porque a preferência vai ser ter garotas o mais novas possíveis para os caras escolherem no catálogo. Entendeu? Entendi. Porque eu não tô lembrado. No documentário dá a crer que os acessos são recentes, são de agora? Não, eles não falam sobre a época. Eles não mencionam. Eu acho que não. Mas mencionam a possibilidade da Amy ter tido filhos. E... Se é essa chantagem que está sendo feita. Que está sendo feita. Assim, eu também não sei se eu acredito tanto nessa testemunha, que era a mulher que falou sobre a Amy ter comentado sobre as crianças e tal, porque ela meio que aumentou a história dela desde a primeira vez que ela deu o relato, sabe? Ela nunca tinha falado sobre crianças antes, talvez tenha falado pro FBI, mas eu acho meio improvável. Então, eu não acho que a Amy pode ter tido filhos, e eu particularmente não acho que a Amy tá mais viva. Eu acho bem difícil essa possibilidade. Falando em filhos, teve a filha do Yellow no documentário. E eu fiquei me perguntando o que a menina foi fazer lá. Porque ela falou sobre a mala com fotos de mulheres que o pai dela tinha, né? Que a mãe dela encontrou quando ele chegou em casa. Que parecem ser as fotos que sumiram eu não acho que... do paredão ali, né? As fotos que eram para as pessoas escolherem pra comprar. Eu não acho que só as fotos da Amy desapareceram e o fotógrafo teve que reimprimir as fotos só da Amy. Eu acho que de outras mulheres, em outras ocasiões, outros cruzeiros, outras viagens, devem ter sumido também. E acho sim que são essas fotos que estavam lá na mala do Yellow. E é uma informação bem importante. Mas tirando isso, que podia ter sido só falado por alguém, sabe, contado por alguém, eu não acho que a menina revelou nada mais importante ali. Foi legal ver ela conversando com o pai, mas o pai não revelou nada também. Ele, sabe, ficou meio que desviando do assunto. Então, eu acho que esse tempo que deram pra ela podia ter sido gasto com outras coisas. Talvez com o avistamento de São Francisco, por exemplo. Ou talvez até com outras informações que a gente não tem, que estão só porque o documentário ele faz muito a linha do tempo seguindo a família. Sim. Então, e é meio que isso. Algo aconteceu com a família e isso foi passado à polícia. Então, um belo dia ela acordou e tinha um recado da menina e tal. Da Amy, cara. E realmente, mas foi muito Eu sei porque eles incluíram. Por quê? Porque foi um excelente... Não, o cliffhanger. Chegou perto. Isso. Foi um excelente cliffhanger pro episódio 3. Ver o episódio 3.
que realmente você... Caraca, a filha do Yellow, puta que pariu. E aí você vai ver, e realmente, agora que você falou, na hora eu não reparei. Mas realmente não foi nada demais a contribuição dela. Tirando essa suposta foto, que até ali quando ela liga pro pai dela, o pai dela acho que também desconversa, não tô lembrado direito. Sim. Então nem ele fala daquilo mais. Não, ele não fala das fotos. Então realmente não deu muito. Mas, em teoria, é uma pessoa nova que apareceu na e conversa, que acredita, né? que ele tem a ver com o desaparecimento E da acredita Amy, que depois daquilo a vida dela mudou, a vida da mãe Sim. mudou, o pai ficou esquisito e Sim. tal. Outra coisa que eu achei que estaria no documentário e não tava era o falso investigador particular que deu um golpe na família. Você lembra disso? Não. Eu falei isso bastante no episódio. Um cara que foi tirando o dinheiro da família pra procurar a Amy. E lógico que nunca levava nada. E ele tinha amigos que davam pistas falsas, né, por ele e tal. Mas realmente eu acho que pro desaparecimento dela, pra contar essa história, isso não era necessário. Entendeu? É mais um acessório. É uma coisa triste que aconteceu com a família, Sim. mas não acho que era tão importante pra entenderem o caso da Amy. Tem um policial de Curaçao também que aparece no documentário, era tipo um oficial que ficava ali no porto Lembro. e que saiu dirigindo com a família por aí, sabe? Quando o pai da Amy vê o tic-tac na cama, ele tava com esse policial, lembra? Lembra? Lembro. Você tem que responder para as pessoas ouvirem, porque ninguém tá vendo você fazer assim. Sim. E pelo que eu entendi, as pessoas que né, moram na ilha, que conhecem, que moram em Curaçao e que conhecem esse cara, ligaram para entrar em contato com a família da Amy para dizer que ele era um policial corrupto. Tipo, não acreditem no que ele fala. Ele, inclusive, deve ter insistido em ficar com vocês. Por motivos? E levar vocês nos lugares, dirigir com vocês pra... Dar os perdidos aí. Não pra dar os perdidos, mas pra ficar se comunicando e falando, a gente tá indo pro lugar tal, então vocês saiam daí, entendeu? Coisas assim, pra ficar repassando a informação e ficando de olho em tudo que a família tava fazendo. Também é interessante que antes da família Bradley ir no cruzeiro, outras mulheres já tinham feito reclamações sobre o Yellow, sobre a conduta dele no navio, entende? O FBI, inclusive, já tinha recebido denúncias contra o Yellow, porque algumas mulheres não satisfeitas em reclamar com a Royal Caribbean, que não faz nada, não sabiam para quem reclamar, então mandaram e-mails para o FBI. E o FBI tinha esses e-mails já de pessoas reclamando do Yellow. Você fala isso no seu episódio? Não, porque isso eu fiquei sabendo agora também. Tá. Tem pelo menos 2 incidentes que o FBI, né, tem certeza que aconteceram 2 semanas antes do cruzeiro e que envolvem o Yellow, tendo comportamentos inapropriados. Deixa eu achar aqui o e-mail dessas mulheres. Uma dessas mulheres mandou um e-mail pro FBI e ainda postou num fórum que existia antigamente, né, tipo um message board da Royal Caribbean, onde as pessoas falam deixam mensagens sobre as experiências que elas tiveram nos cruzeiros, sabe? E uma dessas mulheres postou lá e mandou um e-mail pro FBI falando: se você conhecer no cruzeiro alguém chamado Yellow, fica longe dele. Eu e uma outra mulher tivemos uma experiência horrível nessa linha de cruzeiro por causa do Yellow. Ele é baixista na banda Blue Orchid. Esse tem foi detalhes. O primeiro. Não tem detalhes porque isso é a mensagem que a pessoa postou lá no message board da Royal Caribbean. E lá as mensagens tinham que ser curtinhas. Tá. E aí tem uma outra mulher que essa só mandou e-mail pro FBI. Então ela tá... A parte que fala sobre isso exatamente... Deixa eu ver. Ela falou que tinha informações preocupantes sobre Alistair Douglas, que é o nome verdadeiro do Yellow. Quando essa mulher tava no Rhapsody of the Sea, em
entre 7 e 14 de março de 98, realmente muito perto da época que a Amy foi pra lá, ela conheceu o Yellow e passou algum tempo com ele. Ela estava viajando no navio, nesse cruzeiro, com outras 14 pessoas, incluindo o pai dela, que era com quem ela estava dividindo o quarto. Ela resolveu descer no porto de St. Thomas sozinha junto com o Yellow para passear. Durante o cruzeiro, ele convidou ela para ir na cabine dele com ela, para ir para a cabine dele várias vezes, né? E mesmo sabendo, os dois sabendo que isso vai contra as regras do navio, porque passageiros não podem confraternizar com o staff do navio. E em certa ocasião ele até levou ela junto com uma amiga dela lá para baixo, para a cabine dele, de qualquer forma. Ele também pediu para encontrar com ela por volta das 6 da manhã, que era para encontrar com ela por volta das 6 da manhã no Viking Crown Lounge, no deck superior, durante uma manhã, porque ele não podia ser visto com ela durante os horários normais. Ele não podia ser visto confraternizando com uma passageira nos horários normais do navio. E lá, nesse lugar, nesse lounge, o Viking Crown, não tinha segurança nesse horário. Meu nariz? O que tem meu nariz? Daqui tá brilhando, não sei. Mas não tinha segurança nesse horário. Então, assim, eles podiam trocar telefone, podiam tirar foto, podiam descer para a cabine dele e ficar mais confortáveis. E ele sempre tinha esse papinho de que tudo tinha que ser às 6 da manhã. Uhum. E esse Viking Crown Lounge é o mesmo lugar onde a Lori, que aparece no documentário, e a amiga dela, Crystal, viram o Yellow com a Amy. Era o tal elevador transparente que ela viu os dois subindo. Não era o elevador, né? Era o local onde elas estavam e onde eles pegaram esse elevador. Ah, tá. Entendeu? Também teve uma outra mulher, alguns dias depois, teve uma mulher que chegou perto dessa garota e, perguntou se ela estava atraída pelo Yellow. E ela falou, não, por quê? Aí a mulher disse que ela queria saber porque ela estava transando com o Yellow e ela não queria ser atrapalhada. Ela estava transando com ele a semana toda e ela não queria que uma novinha resolvesse se meter no meio, entendeu? Uhum. Roubasse o tempo dela. O Yellow, ele ligou pra Melissa uma vez, depois que ela tinha voltado pra casa. Melissa é essa menina, acabei falando o nome dela. E ele ligou pra ela uma semana depois que a Amy tinha desaparecido. E ele tava muito transtornado, sabe? Ela mal conseguia entender do que ele tava falando. E aí ele falou algo sobre uma tragédia ou um acidente ter acontecido no barco e que ele estava sendo questionado. Essa menina é britânica e o Yellow estava atrás dela porque ele queria ir pra lá, pro Reino Unido, entendeu? Aí ela comunicou isso pro FBI? Comunicou isso pro FBI. Entendi. Que mais? De e-mail da FBI acabou. De e-mail acabou. O Brad esclareceu também que a câmera da Amy, que ela gostava muito de tirar foto, foi encontrada dentro do quarto. E eles revelaram as fotos, inclusive várias fotos que são mostradas no documentário tinham sido tiradas pela Amy. Que são as fotos que a gente sempre viu, né? Mas é porque nunca tinha ficado claro se fotos... a câmera sumiu com ela, se a câmera sumiu com ela, se a câmera tava no quarto, entendeu? Uhum. Mas a gente só sabia que ela gostava de tirar foto. E a última coisa interessante que eu quero falar pra vocês é que agora o Brad veio com uma teoria da cientologia estar envolvida no desaparecimento da Amy. Interessante. Eu vou ler o que ele postou. Exatamente. Na noite anterior ao desaparecimento da Amy, 23 de março de 98, durante a festa na piscina, antes de irmos para a boate, a Amy conversou com duas mulheres negras de uniformes iguais por quase 1 hora. Os uniformes não eram da Royal Caribbean. Elas usavam saias azul marinho na altura do joelho e camisas Oxford azuis claras de botões. Os meus pais foram até elas para avisar a Amy que estavam indo para a cama.
Quando se aproximaram, as duas mulheres, que pareciam muito amigáveis durante a conversa com a Amy, não falaram nem se apresentaram quando eles chegaram. Nós não sabemos quem eram essas mulheres. O FBI diz que sabe quem elas são, mas nunca compartilharam nenhuma informação sobre elas conosco. Na tarde seguinte, desembarcamos do navio para nos hospedar em um hotel à beira do canal, caso a Amy fosse encontrada na água, o que não aconteceu. Tarde da noite de 24 de março de 98, nós estávamos no quarto do hotel em Curaçao. Não estávamos em boa forma. A minha mãe pediu ao presidente da empresa do meu pai, que havia desembarcado do navio com a esposa para nos ajudar, que por favor nos ajudasse a encontrar um padre que pudesse rezar conosco. Eles não conseguiram encontrar um padre. Por volta da meia-noite, 2 oficiais da Cientologia bateram à nossa porta e se apresentaram como oficiais do navio Free Winds. O Free Winds é um navio da Sea Org da Cientologia, com sede em Curaçao. Eles nos disseram que auxiliam pessoas em luto e sofrendo perdas por meio de vários métodos. Eles explicaram os métodos e nos perguntaram coisas muito específicas sobre a Amy. Ela fuma? Quais são os cigarros favoritos dela? Ela bebe? Qual a cerveja favorita dela? Quais são os snacks favoritos dela? Etc. Isso continuou por um tempo e na época nós fomos juntos, fomos respondendo, presumindo que era uma forma de processar a nossa dor. A interação, ou entrevista, durou cerca de 1 hora até que meu pai pediu que eles fossem embora. Eles nos convidaram para embarcar no navio deles por algum motivo, mas recusamos educadamente. Não sei se eles estavam envolvidos, mas eles saíram do nosso quarto depois de descobrirem muitos detalhes específicos sobre as coisas favoritas da Amy, o que, em retrospecto, nos deixou desconfiados desde então. Ai, meu nariz tá coçando. Nas 2 semanas seguintes, depois de voltar para casa na Virgínia, pesquisei bastante sobre Cientologia, sobre o Free Winds, a Sea Org, etc. E descobri que os uniformes de alguns funcionários do Free Winds combinavam com o que as 2 mulheres negras com quem a Amy conversou na noite anterior estavam vestindo. Acredito que seja possível que essas mulheres... Peraí, me perdi. Acredito que seja possível que essas mulheres embarcaram em nosso navio com um grupo de artistas e uma grande comitiva de pessoas que embarcaram no navio em Aruba naquela noite. Acredito que seja possível que fossem recrutadores da Sea Org que coagiram ou convenceram a Amy a encontrá-los pela manhã para um passeio no Free Winds. Acredito que seja possível que ela tenha concordado, ido e não tenha conseguido sair do navio. O Free Winds estava atracado ao lado do Rhapsody of the Seas, o nosso navio, em Curaçao naquele dia, a algumas centenas de metros de distância. Se você já pesquisou sobre essa organização, ouvirá falar de pessoas sendo mantidas contra a vontade, trabalho forçado, isolamento e assim por diante. O Free Winds viaja entre Curaçao, Aruba e Barbados, e a Amy teria sido vista em todos esses lugares. Há um avistamento de banheiro de shopping em Bridgetown, Barbados, destacado na série, no Netflix. E o Free Winds atraca em Bridgetown, quando vai para Barbados. A Amy teria sido vista em São Francisco, na Califórnia, no Pier 39, o que não foi discutido no documentário. E há uma igreja da Cientologia a 3 quilômetros desse avistamento. Um dos primeiros avistamentos foi na praia de Porto Marri, em Curaçao. Como eu mencionei anteriormente, o Free Winds tem sede em Curaçao. Sei que essa teoria é contrária a algumas das teorias e avistamentos predominantes, mas ela me assombra há 27 anos e nunca conseguimos que nenhuma organização de notícias, veículo de comunicação ou o FBI prestassem atenção a isso. Vai falando aí com as pessoas. Eu vou no banheiro. Foi a coisa. A Marcela tinha me mostrado isso aí, que ela leu pra vocês, fungando extremamente. E eu achei interessante que o quanto... É uma teoria, como, né? A gente aqui gosta de teoria, mas eu achei interessante como acaba sendo uma teoria diametralmente oposta sobre por que ela teria saído voluntariamente do barco, né? Se ela saiu voluntariamente do barco
do outro jeito que a gente acredita, pra arrumar drogas e pra se divertir e tal, essa teoria é uma teoria que vai pelo lado bem contrário. Ela foi pra buscar religião, pra rezar, não sei, né? E também, eu não sei nada sobre Cientologia. O que eu lembro de Cientologia talvez tenha a ver com South Park. Não. O que eu sei é sobre Mormons, é sobre o South Park. Então eu não sei nada sobre Cientologia. Você sabe que o Tom Cruise é membro. Sei que o Tom Cruise é membro, sei que é uma organização que você tem que dar muito dinheiro pra descobrir as coisas malucas que eles te ensinam. Só que quando você já tá lá, você já tá lá. O custo investido, né? O sunk cost. E aí fica difícil de sair. Eu não sei qual é o índice de culto que tem dentro da Cientologia, mas vamos dizer que sim. Eu acredito que é muito fácil, se você conseguir atrair uma pessoa para o culto, você faz ela acreditar que ela agora tem outro nome, você faz acreditar que a família dela odeia ela, você faz ela acreditar em um monte de coisa. E essa teoria seria uma teoria que justificaria, por exemplo, a ideia dela estar viva, mas nunca entrou em contato com ninguém. Dela estar viva, mas não falou nada com os pais. Dela estar viva até hoje, entendeu? É uma teoria até talvez mais positiva, que possibilita ela estar viva até hoje, mas com uma lavagem cerebral. Sim. Né? O Brad está tentando encontrar ex-membros da Cientologia para conversar sobre essa teoria. Uhum. Pelo que eu entendi, várias pessoas mandaram resposta para ele mencionando, né, membros que já falam abertamente sobre como funcionam as coisas lá dentro, pessoas que conseguiram sair e tal. Eu também vi alguns comentários de pessoas falando que é bem improvável essa teoria dele, porque, sei lá, a Cientologia em si não é o humor da Cientologia. Não é. Eles fazem uma lavagem cerebral em você pra você ir por livre e espontânea vontade. E é bem difícil que a Amy tenha sofrido essa lavagem cerebral em, sei lá, uma noite, né? Em uma conversa de pouco tempo com essas duas mulheres que estavam no navio. Mas todo mundo acha, assim, bem estranho que essas duas mulheres da Cientologia tenham estado no navio. E mais estranho ainda que os dois caras tenham ido no quarto de hotel da família depois pra conversar, pra fazer essas perguntas específicas. Talvez eles não fossem membros da Cientologia, eles estivessem só fingindo que eram. Porque eles têm métodos, sim, de ajudar as pessoas a lidar com o luto e tal. Mas não é esse método de ficar fazendo um zilhão de perguntas sobre a pessoa. Isso é um interrogatório, né? Não condiz com o aconselhamento de luto da Cientologia. A gente aqui tem pessoas, a Ju Torres, acho que a Nina, falando que achou meio viagem. Eu também teoria, acho. Entendeu? De novo, não é que eu acho genial, mas é que eu gosto de explorar teorias, porque é o que a gente tem. Sim. E é uma teoria interessante para explicar. Mas é aquilo, eu não sei muito de Cientologia. Eu não sei nada de Cientologia. Eu não sei se eles têm esse esquema de culto, de lavagem cerebral, de fazer a pessoa brigar com a família. Sim, amor. Os filhos do Tom Cruise, que são filhos dele com a Nicole Kidman, não falam com a mãe. Eles não têm nenhum tipo de contato com ela. Isso por causa da Cientologia, entendeu? Então, você tá os filhos do Tom Cruise, né? E por último, tem uma pessoa que tá comentando em todos os negócios lá no Twitter e no TikTok que fala da Amy, que é uma pessoa chamada Imani. Ela tá... Imani, I-M-A-N-I. Ela fala em todos esses comentários que são iguais, que ela é de Barbados e que tinha uma mulher que meets the description, que a descrição bate perfeitamente com a da Amy e que o nome dessa mulher era Amy, mas ela não sabe o sobrenome. A mulher era frequentemente vista no bairro de Christchurch, em Barbados, e costumava jantar no restaurante que essa menina, Imani, trabalhava. Se essa pessoa, né, essa Amy, que ela tá falando aqui, for a Amy Bradley, ela morreu no final do ano passado. E ela também aconselha que a família da Amy entre em contato com a polícia de Barbados para confirmar, né? Para
Ir atrás. Talvez fazer um DNA e ir atrás de quem era essa Amy que morreu em Barbados ano passado. E aparentemente todo mundo conhecia ela nesse bairro de Christchurch. Entendi. Fechou? Tem mais alguma coisa? Eu quero saber o que as pessoas estão falando aí. Estão falando ainda, a gente tem um delay, né? Estão falando Sim. ainda da Nina Schubart, falando da Scientologia, que é uma teoria criativa. Eu lembro muito... Eu tô tentando lembrar o que eu sei de Scientologia, mas eu sei que é tipo uma maluquice, tem uns, acho que uns painéis com umas paradas escondidas. Ou eu tô viajando? Pra mim parece que o Brad tá falando agora, assim, do nada, dessa teoria da Scientologia, que ele teve, sei lá, mais de 20 anos pra falar sobre, porque ele viu que tá todo mundo batendo na tecla da Amy ter sido, da Amy ser lésbica e que ela pode ter se jogado do navio, por causa da homofobia que ela sofria da própria família. Mas depois do documentário? Isso? Também. Além de suspeitarem do vizinho, as pessoas têm criticado muito a família da Amy, com razão, e têm falado que, pode ser que ela tenha pulado por causa disso, entendeu? Me parece que ele quer meio que desviar dessa história dela ser lésbica, então ele soltou aquilo do namorado, e isso que também estava escondido, sei lá, para as pessoas começarem às vezes é uma teoria dele pesquisar. só. Eu falei, virou uma coisa criativa pra gente entreter, entendeu? Mas é algo que sequer tá no documentário, sequer ele falou pra qualquer... Eu acho que se realmente fosse uma coisa séria, ele teria nesses anos todos conseguido falar em alguma entrevista, em algum tweet, entendeu? Então é meio assim. Mas realmente... o Gilmar falou que me deu vontade de assistir o episódio de South Park de Scientologia. Então, eu não lembro. Eu acho que eu tô confundindo com o episódio dos Mormons. Tem muitos episódios de South Park sobre os Mormons. Porque o episódio... Não, tem um episódio que é muito bom e tem... eu viajando. E tem um que... E tem um musical do South Park que é sobre os Mormons que é muito bom também. Agora, eu não tô lembrando... Como é que é o nome? Book of Mormon. Sim, a gente foi o Book of Mormon. Então, eu não sei se eu tô confundindo. Provavelmente eles zoaram os Scientologia, mas eu não tô lembrando. E assim, pelo que eu sei, o episódio deles sobre o Mormons é surpreendentemente muito informativo. Eles não inventaram nada. Só contaram daquele jeito deles. Então, assim, não acho absurdo imaginar que eles têm um episódio de Scientologia parecido. O que eu sei de Scientologia é realmente um esquema que você tem que... Você sobe gradualmente, não sei se tipo uma maçonaria, né? Você vai subindo e conhecendo os mistérios. E isso aí tá diretamente proporcional ao money que você deixa lá dentro, né? Então, e que com certeza cada vez que você dá mais dinheiro, porque você comprou mais ideia, e aí você descobre os segredos da parada. E aí você acredita mais, porque você já foi embora há muito tempo, né? A Ju Torres falou que ela foi avistada em mais de um episódio em um contexto de prostituição. Tem as fotos também, e o local é de tráfico humano. Então, assim, ela acha que é difícil fugir dessa história de tráfico humano, que, como eu falei, como a gente falou, é um ramo bem oposto, né? Um campo bem oposto do que acreditar. Eu acho que é o pior cenário possível, né? Do que poderia ter acontecido com a Amy. Do tráfico humano. Ter sido traficada. Pra mim, eu acho que é o pior pesadelo, entende? Não, e é uma coisa que... Assim, e é o mais provável, É o mais provável. E é uma coisa que até eu ter participar desse podcast com você, eu diria que eu não conhecia como que isso acontece, sabe? Eu acho que sobre essa história de tráfico humano, eu acho que eu conhecia só, no máximo, aquelas histórias de vem sem modelo aqui, e quando a pessoa chega lá, ela pede passaporte, ponto, acabou. E tá aí, e tem que ser resgatada e tudo mais. E tem bastante história interessante de gente que consegue escapar. Mas tem os episódios que você fez da Magdalena Azuki. É assustador. E que é assustador. Tipo, a garota aparentemente tinha um namorado, que a gente não sabe se era namorado ou não. O leste europeu também tem muitos casos de que conseguiu convencer a mulher a falar pra todo mundo que ia viajar, que era uma coisa... que era uma viagem de lazer, que ela ia fazer com o namorado, convenceu todo mundo a falar que o namorado que não pôde ir de última hora,
Então, assim, como o esquema é muito mais manipulador, e não só essa história de, vem aqui, você tem cara de modelo, vem aqui ser modelo, entendeu? Que eu acho que não é todo mundo que ia cair, né? Então, eu acredito muito algo que alguém pode ter convencido ela rapidamente ali, de ir com quem não devia, não necessariamente entrar numa caixa ou dopar ela, sabe? Mas eu acredito que muito nesse esquema de, às vezes, escravidão por dívida, sabe? Começa com um negócio assim e a garota nunca mais consegue sair. Eu acho muito provável. Você acha que a Amy ainda tá viva? Acho muito difícil. Estatisticamente, baseado em nada, eu acho muito difícil. Porque, pelo mesmo motivo que as pessoas que estão com ela virou um estorvo, né? Esqueci a palavra. Um perigo ficar levando de um lado pro outro. E, né, mesmo que não fosse isso, ela passou eu acho que ela passou da idade útil, né, Mas aí ela poderia assumir outro cargo na organização, entendeu? Poderia, mas aí, né, treinar garotas mais jovens, entendeu? Mas aí eu acho, sei lá... eu acho que realmente ela acabou chamando muita atenção. Eu não sei se é coisa de filme também. Se você subir no mundo Não, realmente acontece. Pelo que eu pesquisei, realmente acontece. Mas, sei lá, eu acho difícil. Mas eu acho que o rosto dela e as fotos dela ficaram muito... Eu acho que a partir do momento que ela subiria, entre aspas, de função, talvez ela precisasse ganhar uma autonomia e talvez com essa autonomia surja a chance dela ligar pra alguém, sabe? Então, eu acho... Mas ela ligaria pra família dela? Pensando no sentido de que, tipo, eles não aceitaram nem quem eu era antes e eu era só uma garota lésbica, imagina. Entendeu? É agora que eu fui vítima de tráfico, que eu passei por essas coisas horríveis, por todos esses traumas, eles vão me aceitar? Claro que não. Eu quero só fazer um callback aqui, porque uma das pessoas que aparece é o marinheiro, né? Que foi a pessoa que acho que logo no início foi o cara que ela teria conversado com ele, falando, eu sou do lugar tal, eu tô aqui presa, pede ajuda, e ela, ali no momento que ela tava sozinha com ele... Foi pra ele que ela falou da dívida. Eu tô aqui sozinha, eu preciso de ajuda, e o cara meio que, ali no começo... O pouco que eu sabia sobre ele, que foi o que você contou no episódio... Eu já sabia que ele era babaca. O pouco que eu sabia sobre ele, eu achava que foi um cara que deu mole, não avisou... Não, eu cheguei a falar que ele não falou na época porque ele não queria... Queimar o filme na Marinha. Sim, isso eu soube. Isso já é muito babaca. Sim, mas aí ao mesmo tempo, no documentário dá uma raiva, porque você vê, ele explica os motivos disso, não só porque pegar. Ele fala, sabe como é que é, já ouvi essa história em todos os portos. Ele fala algo assim. Ele também fala que, faltava 4 meses pra... 4 meses, sei lá. Faltava pouco pra me aposentar, e aí botei na balança, né? O que Nossa! E aí a gente volta ao papo de que, puta que pariu, o militar é muito cagão, cara. É muito covarde. É muito. Os caras enchem no peito militar pra falar de honra, pra falar de dever, pra falar do que quiser. E nossa, como se não tiver um superior falar exatamente o que ele tem que fazer, os caras são incapazes de tomar uma decisão, de ajudar uma pessoa, de fazer a coisa certa. Pelo amor de... Nossa! Militar é babaca. Ok. É a conclusão que eu cheguei nisso tudo, no caso da Amy. Marinheiro é cagão para um caralho. A pessoa de uniforme... Militar é babaca e não sabe fazer nada. A mulher supostamente, viu alguém de uniforme, achou que podia ser a salvação dela e foi a última pessoa. As pessoas que falaram alguma coisa foram a mulherzinha do banheiro... O mergulhador, cara, ele mergulhador que tomou uma encarada e achou esquisito, foi catar... Cara, o cara sentou nessa informação durante anos... Entendeu? Porque é um grandíssimo filho da puta, covarde. Como eu falei, os caras não servem de nada. De nada. Não serve pra nada mesmo. Enche o peito pra falar de honra, de eu sou da Marinha. De irmandade, de marinha, de tantos anos de serviço, de guerra e o cacete. Mas é aquilo, se não tiver um filho da puta no supervisor falando onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer, onde o que ele tem que pensar, cagar, o que ele tem que pensar, os caras não fazem
Nada, meu Deus do céu. E aquilo. E Eu já achava o cara um vacilão, pelo que você contou no episódio. E vendo o cara falando, é porque eu tava pra me aposentar. Eu já... Nossa! Na hora de fazer coisa errada, que não devia, que era ir pro bordel atrás de mulher, ele faz. Isso ele não tem medo de fazer. Na hora de fazer a coisa certa, que é entrar em contato com alguém e dizer que viu a Amy, a situação que ela tava, ele não faz, né? Não. Fazer merda, ele sabe fazer rapidinho. Não, e assim, calcule se esse cara fosse a salvação da menina. O cara ia ganhar, sabe, ia sair no jornal, ia ganhar a estrela de não sei o que, dourada do exército, em honra, não sei o que lá. Mas não, fica no pianinho que... Mas é isso, era isso que eu queria lembrar aqui. Exatamente, era isso que eu queria desabafar. Fechou sobre coisas que você queria botar pra fora sobre a Amy? Sim. Eu não sei se isso... Você quer só deixar isso preso numa live pros apoiadores? Você quer transformar isso no... Quer que eu pegue o áudio e jogue no coisa? Eu não sei se eu quero transformar num episódio, eu vou pensar. Não, mas faz rápido também, porque aquilo Então... Decide rápido. Mas Assim, aí você dá uma leve editada. Esse que é o Porque problema. as pessoas não precisam saber que meu nariz estava escorrendo. Olha, quando vai forem ser ouvir o episódio. bem difícil separar o teu nariz escorrendo. Não, fungando é diferente do nariz escorrendo. Tá. Pode me ouvir fungar. Mas não precisam saber que meu nariz estava brilhando, que nem você falou. Assim, lembrando que a nossa câmera aqui é a câmera 4K High Meu Def. nariz não escorreu, tá, gente? Eu funguei todas as vezes. Eu acho até que a câmera, olhando aqui no YouTube, ela até é péssima, inclusive, que fica até meio sem cor, entendeu? A única cor que tem na nossa Eu tô de transmissão... amarelo, dá pra ver que eu tô de amarelo? O único amarelo que aparece é o da estante? cômoda, é o da estante. Gente, entendeu? mas eu tô de amarelo. Eu não sei se a lente tá com poeira, sei lá, desculpa aí, gente, inclusive, mas é o que tem, sabe? Mas eu acho que, sei lá, é bom fazer, assim, um episódio com esse conteúdo. Até porque alguém vai fazer um episódio tendo só visto o documentário. Então vamos lançar o nosso também e aquilo. E leia mais comentários das pessoas que chegaram aí. Mais comentários, vamos ver aqui. A Ju falou que não acredita na tese do suicídio. Ela sofreu homofobia sim e ainda sofre na família. Mas ela não baixou muito a cabeça não, teve os relacionamentos dela e seguiu com a vida. A Nina, acho que sobre outro assunto, falou que ela devia saber que era procurada. Acho que ela fugiria se tivesse autonomia, quando a gente falava sobre... Sim, eu também acho. Ter um pouquinho mais de dependência, então. A Nina, muito importante isso aqui, informação, falou que daqui nem dava pra ver que tava brilhando. Provavelmente seu nariz que aí, bom, né? Tava quase virando um boneco de anime, o Luffy. Poxa, quando não. Fica... Eu tava com medo, assim. Não era pra tanto. A Ju Torres falou frio nariz da Marcela, né? Melhor não. Obrigada. Né? Ninguém quer um nariz correndo. Eu quero. Meu nariz tá me incomodando muito e... O Gilmar falou, tô vendo que amanhã não vamos jogar videogame, porque alguém vai estar ocupado editando. Então, Gilmar, é aquilo. Eu quero deixar um negócio mais freestyle, entendeu? Com menos... Talvez fazer a edição do Lojinha, que só corta os silêncios automáticos e manda ver. Porque... eu não queria realmente ter uma nova coisa pra editar. Eu acho que não precisa editar tanto, não. Deixa eu ver aqui. A Nina falou achou vintage. Eu não sei se ela tá falando da sua blusa amarela. Eu acho que é da sua câmera. Da sua câmera. A minha câmera é vintage, com certeza. A Ju Torres falou que a imagem tá meio etérea, mas dá pra ver. Então, por enquanto, é isso que tem. Eu acho que a gente pode... Você pode encerrar? Você pode... Posso. Muito obrigada aos apoiadores maravilhosos que estavam aqui assistindo a gente. Todos vocês são muito importantes pra mim. Todos vocês comentaram, também agradeço. Do fundo do coração. E é isso. Mais alguma coisa, Alexandre? Eu acho que não. Eu acho que... Mandar um beijo para a Ju, mundo. a Nina, o Gilmar. São a Juno Yamaguchi. A Juno Yamaguchi. Que acabou de falar que gostava do teste do sofá. O que foi o teste do sofá? Eu fiz perguntas pra você sobre os nossos primeiros 100 episódios. Pode, cara. Devia ter feito de 200 também. O teste do sofá era legal. É porque a gente ficou tentando ver algum jeito de fazer os apoiadores participar
e nunca rolou e tal. Vou preparar outro teste do sofá. Ok. É isso aí, se despede aí. Se isso virar um episódio, se despede das pessoas que estão ouvindo. Muito obrigada a todos vocês que ficaram escutando a minha voz fanha até agora. Uhum. E eu espero que vocês tenham gostado dessas informações que eu trouxe pra vocês, né? Que são coisas extras que não estavam lá no documentário, coisas que eu discuti por aí com pessoas aleatórias no Reddit, com o irmão da Amy, o Brad, com, sei lá, tudo isso que a gente trouxe. E também as nossas opiniões. Sim. Dei aí o meu pequeno centavo de contribuição pra esse caso. Uhum. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse formato, desse episódio especial. E é isso aí, Alexandre. É isso aí, Marcelo. Obrigada a todo mundo que ficou até aqui Tchau, tchau. com a gente. Tchau, tchau. Beijo.